aí, tudo na paz? Onde quer que você esteja nesse momento, muito bem-vindo aqui no canal Chanel Pensador, onde todas as sextas-feiras nós trazemos um tema novo para a nossa edificação. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E o tema que nós iremos discorrer no vídeo de hoje é o seguinte: os dons do Espírito Santo. O que são e quais são os dons do Espírito Santo de Deus? São 7, são 21, são mais dons? As pessoas costumam perguntar quantos dons o Espírito Santo, nos fornece. E quais são esses dons espirituais, os quais a Bíblia descreve? Como saber, todos os dons que são listados na Bíblia? A verdade, querido, é que com base nas listas bíblicas dos dons espirituais que os cristãos recebem de Deus, é fácil perceber que nenhuma dessas listas é exaustiva, São taxativas ali. Isso significa que essas listas são apenas representativas, ou seja, elas apenas trazem exemplos dos mais variados dons que o Espírito Santo concede à igreja. Então, através das páginas sagradas, nós vamos saber quais dons são esses e para que serve. Esse é o nosso assunto agora. Continue ligado. Antes eu quero te lembrar, se você ainda não faz parte dessa família cristã aqui nesse canal, faça sua inscrição, nos acompanhe. Todas as sextas lançamos um vídeo novo. Deixe aí o seu joinha. Você está no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos cristãos, com a finalidade de tão somente equipá-lo para o serviço da obra de Deus aqui na terra. Há uma linha teológica que entende que a manifestação dos dons na vida do cristão é a confirmação do batismo no Espírito Santo. Já uma outra linha, de pensamento ensina que o batismo do Espírito Santo é uma ação automática e consecutiva ao arrependimento e aceitação à pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São essas duas linhas de pensamentos em relação, ao batismo do Espírito Santo e ao recebimento dos dons. Já a Igreja Católica Romana, ela crê em que recebemos a graça santificante com todo o cortejo de virtudes sobrenaturais, inclusive os dons do Espírito. Eles creem que tudo isso se recebe no ato da crisma. Por isso é que eles intitulam os dons espirituais como carismas. Etimologicamente falando, o termo carisma se originou a partir do grego carisma, que significa graça ou favor. Um indivíduo carismático é aquele dotado de carisma, que possui um conjunto de qualidades que o caracteriza como um sujeito notável, admirável, fascinante. Através do uso dos dons espirituais, os cristãos são mutuamente edificados e o Evangelho de Cristo é proclamado. Tudo por conta dos dons do Espírito Santo de Deus. Sempre há alguma dúvida sobre quais são esses dons, como usá-los. A Bíblia traz diferentes listas de dons e nós vamos buscar identificar alguns deles agora. Na verdade, no Novo Testamento encontramos pelo menos 4 listas de dons do Espírito Santo para a igreja. Mas o que realmente é dom? Qual a raiz dessa palavra dom? Essa palavra ela vem da raiz hebraica que significa presente ou dádiva. Foi essa raiz hebraica que Jesus usou quando conversou com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, quando naquela ocasião ele argumentou com ela. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 4. O versículo 10, ele disse a ela assim: se conheceres o dom de Deus e quem é
o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui essa raiz da palavra, quando Jesus fala dom de Deus, a raiz hebraica que Jesus usou aqui para dom de Deus foi dórea, né? Ou dórea. Dórea significa presente grátis, mesmo que soe aí como uma redundância, mas significa presente grátis. O dom do Espírito Santo são talentos ou capacidades dadas por Deus para atuarmos na igreja. Nós encontramos no Novo Testamento pelo menos ali 21 dons que o Espírito dá. Podemos encontrar esses dons em algumas listas, né, da página da Escritura Sagrada. E podemos começar listando ali em Romanos, no capítulo 12, versículos 6 a 8. Também tem em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Em 1 Coríntios, capítulo 28 a 30. E também em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Juntando todas essas listas, né, aí nós fazemos uma lista só dos dons, que são eles: o dom de profecia, o dom de serviço, de ensinamento, de animação, de contribuição, de liderança, de misericórdia, de sabedoria, conhecimento, dom de fé, dom de cura, dom de ajuda, de milagres, discernimento de espíritos, línguas estranhas, interpretação dessas línguas, o dom de apóstolo, dom de evangelismo, dom de pastorear, dom de mestre e também o dom de administrar. Juntando essas listas que nós citamos nos livros de Romanos, Coríntios e Efésios, encontramos esses dons aí. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Todos os dons têm a mesma finalidade: edificar o corpo de Cristo, né? A igreja de Cristo aqui na terra. Alguns estudiosos chegam a encontrar 23 ou 24 dons do Espírito Santo dentro da Bíblia. Isso irá depender, queridos, da interpretação, pois é possível que alguns desses dons sejam apenas formas diferentes de se referir ao mesmo dom. Muda às vezes a palavra, mas o conteúdo é o mesmo, então eles colocam como outros dons, vão aumentando a lista. O apóstolo Paulo foi quem mais escreveu sobre os dons espirituais na Bíblia Sagrada, principalmente ali na carta de Romanos. Paulo fornece uma lista na qual ele destaca os dons de profecia, de mistério, de ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Ele deixou isso registrado em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Agora, escrevendo aos Coríntios, Paulo registrou uma linha mais completa de dons espirituais que inclui outros dons, que são eles: o dom de sabedoria, de ciência, né, de fé, de cura, de operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação dessas línguas. Na sequência do mesmo capítulo, Paulo repete alguns desses mesmos dons. Por isso que alguns estudiosos, né, aumentam a lista, porque pegam algumas repetições e colocam como novos dons, mas são os mesmos ali. Mas além de serem alguns os mesmos, Paulo ainda adiciona outros dons que não tinha citado antes, né? Como, por exemplo, o dom de prestar ajuda, o dom de administrar, né? Juntamente com o que talvez podemos chamar ali também de dons do ofício, além dos dons que ele ainda cita, que é o dom de apóstolo, o dom de profeta e o dom de mestre. Este outro conjunto de dons que Paulo lista aí está registrado em 1 Coríntios 12, no capítulo 28. Então é por isso que alguns estudiosos acrescentam mais dons, achando que são novos. Falando em dons de ofícios, por exemplo, para a igreja, o mesmo apóstolo ainda fornece outra lista de dons dessa categoria,
quando ele escreve a carta a Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Ali ele destaca o dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, que ele não havia citado antes, de pastores e mestres. Paulo fala desses ofícios como os dons no sentido de que as pessoas os exercem, são mesmos dons de Deus para a igreja, né? Faz parte da lista que ele citou anteriormente. Por fim, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, o apóstolo também traz mais uma breve lista ali no Novo Testamento sobre dons. Na realidade, parece que a lista citada ali em Pedro é mais uma lista de categoria de dons espirituais, porque ele resume muito. Ali ele fala apenas do dom de falar e do dom de servir. Considerando tudo isso, queridos, talvez seja preferível entender que quando a Bíblia fala em dons, né, espirituais ou dons do Espírito, o seu significado pretendido é muito amplo, não apenas fixarmos nessa lista aí. Afinal, a conclusão que chegamos de tudo isso, quanto dons então existem na Bíblia, quantos foram listados por Paulo, as pessoas costumam perguntar quanto de fato existe. Agora, a Bíblia não traz exato a referente quantidade deles. A verdade, queridos, é que com base nas listas bíblicas as quais citamos dos dons do Espírito que os cristãos recebem para atuar na igreja, veja que é fácil perceber que nenhuma dessas listas aí é cansativa demais para ler. Não, elas são taxativas. O que eu quero dizer com isso? Elas são apenas representativas, ou seja, elas apenas trazem exemplo dos mais variados dons que o Espírito Santo concede à igreja. Por isso, amados, nenhuma dessas listas são exatamente iguais. Nenhuma das listas inclui todos os dons registrados nas outras listas. Cada listinha traz dons diferentes. Inclusive, em outras passagens bíblicas, outros dons são mencionados. Por exemplo, apesar de 1 Coríntios 12 ser o capítulo da Bíblia que traz a lista mais detalhada de dons espirituais, em outra parte da mesma epístola, precisamente ali em 1 Coríntios 7, versículo 7, o apóstolo menciona casamento e celibato como dons que as pessoas recebem também da parte de Deus. Então, o correto, amados, é entendermos que o Espírito Santo dá inúmeros dons ao povo de Deus. Portanto, antes de tentarmos estipular uma lista fechada de quantos dons o Espírito concede à igreja, o melhor é entendermos que a Bíblia simplesmente ela ensina a diversidade de dons para a igreja. Ok? Entenderam aí? Agora, tendo em vista essa variedade de dons, os estudiosos têm procurado classificar esses aí que Paulo listou, Não são só esses, mas esse que ele listou, alguns estudiosos buscam classificar, dividi-los em categorias. Nesse ponto também não há unanimidade entre os estudiosos, se de fato tem essas categorias mesmo. Mas alguns preferem organizar os dons em duas categorias. Dons relacionados a capacidades naturais, aí se inclui o dom de ensino, de misericórdia, de administração e alguns outros, e dons relacionados a capacidades espirituais, que é o dom de profecia, de cura, de língua, de discernimento de espíritos e aí vai. Com base nesse tipo de classificação, muitos comentaristas observam que há dons espirituais que são dados desde o nascimento como habilidades naturais, depois acabam sendo ainda mais desenvolvidos pelo Espírito Santo no exercício de ministérios dentro da Igreja de Cristo. Os dons naturais e os dons espirituais. Há uma lógica nisso, enquanto outros dons são
capacitações dadas aos cristãos em algum momento posterior. Outros preferem adotar a mesma classificação apresentada pelo apóstolo Pedro, né? Apóstolo Pedro, ele dividiu assim: o dom de falar, que é o dom de profecia, de ensino, de línguas, né? Os dons de servir, que é o dom de misericórdia, administração, contribuição. De fato, todos os mais variados dons espirituais se enquadram numa dessas categorias aí, se você for pegar a lista e for dividir. Mas há uma outra classificação muito popular dos dons do Espírito Santo, que é aquela que organiza os dons em outras categorias. São elas: os dons de conhecimento, que inclui aí o dom de discernimento de espírito, palavra da sabedoria, palavra de ciência e outros. Os dons de poder, né, que entra aí o dom de operação de maravilhas, dom de curas, dom de fé. Aí tem um terceiro grupo, que são os dons de falar. Aí entra variedades de língua, interpretação dessas línguas, profecia, né? E ainda há um outro grupo de dons, que são os dons de ofícios para o ministério, que aí entra apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor. Quando falamos em diferentes classificações dos dons espirituais, também precisamos admitir, queridos, que não é tão fácil identificar os limites entre um dom e outro. É possível que alguns dons se sobreponham a alguns outros. Por exemplo, o dom de curar provavelmente tem a ver com o dom de operação de milagres, né? Está dando para você entender aí que um tem ligação com o outro, né? É importante sabermos disso, né? Para não estarmos criando um outro dom com a mesma função. Por que é bom sabermos disso? Porque, infelizmente, existem muitos irmãos que ficam comparando os dons dentro da Igreja de Cristo, buscando qual é o melhor, qual é o mais importante, qual é o mais bonito. A lista de dons espirituais no Novo Testamento não possui a finalidade de estabelecer uma hierarquia de dons para a gente ficar discutindo qual o melhor, qual o mais poderoso, qual o mais usado, visto que todos os dons espirituais são notáveis, já que são concedidos, energizados pelo Espírito Santo de Deus. Mas, queridos, embora todos os dons espirituais sejam importantes, igualmente tenham o seu valor como dádiva do Espírito para a igreja, parece que certos dons possuem algum tipo de primazia, pois seu impacto na edificação da igreja tem uma função maior, então ele é mais notável ali na Escritura. Por exemplo, Paulo ele inicia sua lista de dons em 1 Coríntios 12, 8 e também em Efésios 4, 11, citando primeiramente o dom de ofício apostólico. Ele começa com esse dom aí. Isso faz sentido, por quê? Já que o apostolado era o principal ofício de autoridade no período do Novo Testamento. Tá dando para entender? Um outro exemplo é a comparação que Paulo faz dos dons de profecias e o dom de línguas. Paulo indica que o dom de profecia é mais elevado do que o dom de línguas. Inclusive, presta atenção, quando ele fala nessa colocação aí, ele também coloca o dom de línguas em último lugar nas suas listas. Preste atenção. Com isso, Paulo não está dizendo, queridos, por exemplo, que o dom de profecia é bom e o dom de línguas é ruim. Não, na verdade ele está fazendo uma classificação entre o que é o bom e o que é o melhor, entre o que é elevado e o que é mais elevado. Para Paulo, o dom de línguas é bom, mas o dom de profecia é melhor, pois tem uma aplicação mais efetiva na edificação da igreja e na proclamação da verdade de Deus ao mundo. Está entendendo, meus irmãos? Muitas igrejas enfatizam demais o dom de línguas e acabam por esquecer dos outros dons
né, assuma a importância deles para a edificação da igreja. Mas qual a importância de falar sobre isso para nós hoje? Qual é o propósito dos dons espirituais para a igreja hoje? Os dons espirituais, amados, possuem o propósito de equipar a igreja para o serviço de proclamar o evangelho e trazer a glória de Deus até o retorno de Cristo, a sua segunda vinda. E isso é o que Paulo explica em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Nesse sentido, os dons espirituais servem para edificar a igreja como um corpo de Cristo. Isso quer dizer que o propósito dos dons espirituais não é identificar qual dos cristãos é o mais espiritual. Isso de forma alguma, pois a finalidade dos dons dado à igreja é totalmente outra finalidade. Os dons do Espírito possuem uma finalidade coletiva e não uma finalidade individualista. Não é individualista para enriquecer os indivíduos, os irmãos, exaltar um irmão, diminuir o outro. Longe desse pensamento e dessa atitude do Espírito Santo para com a igreja. Todo cristão fiel sempre vai possuir algum dom na igreja. Ele sempre vai ser instrumento nas mãos do Espírito Santo para edificar a igreja. Não importa qual dom seja, cada irmão da igreja, ele tem uma finalidade no corpo de Cristo. Então, fica claro que dessa forma, os dons espirituais também servem para revelar que os membros da igreja precisam um do outro. E nessa coletividade, formamos o corpo de Cristo. Uma outra importante observação, queridos, um outro ponto que podemos observar aqui é que o Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Podemos ler e entender isso que o apóstolo fala sobre esse assunto em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Aí, por esse motivo, não é correto eleger um determinado dom como sendo o sinal da operação ou fruto do batismo no Espírito Santo na vida de uma pessoa, né? A pessoa, o irmão, o cristão na igreja só é batizado no Espírito Santo se falar em línguas ou se exercer determinado dom. Não é isso que a Bíblia ensina, como muitas denominações têm feito, né, com alguns dons por aí. Partindo do princípio que os dons espirituais são habilidades especiais dadas ao cristão, né, soberanamente pelo Espírito Santo, é injusta e incoerente qualquer abordagem nesse sentido. Por exemplo, não podemos dizer que apenas aqueles que profetizam ou falam essas línguas estranhas são os que possuem o poder do Espírito Santo em sua vida. A Bíblia fala que nem todos os cristãos profetizam ou falam em língua, mas ainda assim a Bíblia diz que todos os cristãos são batizados no mesmo Espírito. Aí sim eu posso ler isso em 1 Coríntios 12, 13 e 31. Isso tem na Bíblia. Todos os cristãos fiéis em Cristo são batizados no Espírito Santo. Por fim, amados, em certo sentido, os dons espirituais também pronunciam o poder e as maravilhas que desfrutaremos na eternidade. Faz um prenúncio a isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo que garante a nossa herança no céu. Então, os dons que o Espírito concede ao cristão certamente dão uma amostra dessa realidade, superior das bem-aventuranças eternas da presença de Deus. Por exemplo, isso que eu estou dizendo, através do dom de cura, Deus restaura a saúde de alguém. E isso nos faz vislumbrar o dia em que teremos um corpo glorificado, não mais sujeito a qualquer enfermidade. Portanto, cabe a nós identificar, desenvolver e usar os dons do Espírito Santo, os dons que ele nos concede, com sabedoria, com temor. Entendeu, queridos? Use os dons com sabedoria e temor. Nada de individualismo dentro do corpo de Cristo. Para finalizar o nosso estudo de hoje,
Vamos ler o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 a 10. Diz assim, leia comigo. O amor nunca perece, nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Olha que interessante, aqui está falando sobre o fim dos tempos, né? Quando tudo que é imperfeito vai desaparecer. A Bíblia diz que não devemos proibir esses dons, mas analisá-los com cuidado. Por isso, queridos, muita atenção. Os dons do Espírito Santo devem ser usados com respeito e ordem, dando bom testemunho. Quem tem um dom não faz parte de uma elite religiosa, mas tem o dever de usar esse dom para ajudar outras pessoas, para edificar a igreja e para prenúncio da vinda do Messias. Então, seja uma bênção com o dom que Deus te deu. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espírito, encha minha vida, encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha